Bom, boa tarde a todos. Estou gravando nas condições de sempre, né? O vídeo é apenas para uso no curso. Bom, então hoje eu vou focar mais no caso, o teorema da renovação, no caso das variáveis aritméticas, tá? Então, o tempo, né? O teorema da renovação diz respeito a variáveis I e D, como sendo o tempo entre ocorrências ou entre renovações. E na última aula, a gente enunciou um teorema, chamado Teorema da Renovação, que nos dá uma informação sobre o número médio de renovações num intervalinho, de qualquer tamanho, quando esse intervalo está indo para infinito, tá? Isso no caso variáveis não aritméticas. No caso das variáveis aritméticas, o teorema é mais fácil de ser provado, e, obviamente, aí os intervalos têm que ser, de fato, múltiplos, né, de um certo período que tem. Então, no caso das variáveis aritméticas, variáveis aleatórias aritméticas, quer dizer que ela toma valores num conjunto do tipo 0, A, 2A, etc. Para algum A positivo. Né? Só esses são os valores possíveis. Não é qualquer variável discreta que tem essa forma. Né? E o maior A com essa propriedade a gente chama de período. Tá? São essas as variáveis das quais eu vou querer focar hoje. Tá? Então, como a gente pode sempre dividir tudo por A, eu posso, sem perda de generalidade, o maior A desse é o período, eu posso, sem perda de generalidade, pensar que o período é 1. Então, vai ser esse o contexto em que eu vou me colocar. Tá? Então, eu tenho variáveis do tipo aritmética, elas tomam valores no conjunto dos inteiros não negativos, e eu vou, como eu estou supondo que o período é 1, significa que o máximo divisor comum dos n, tais que Pn é positivo, onde eu estou chamando de Pn a probabilidade atribuída ao n, né, é 1, certo? O máximo divisor comum disso, aqui ficou faltando escrever, igual a 1, faltou, tá? O máximo divisor comum dos n's, tais que Pn é positivo, é 1. Senão, ficaria restrito a um conjunto menor. Se o máximo fosse D, né, ia ficar restrito ao conjunto 0, D, 2D, etc. Então, eu estou... E, como na última aula, vamos supor que mu seja finito. Mu, a média do valor esperado do T1, seja finito, tá? Não para o teorema da renovação, não é necessário, porém, para as aplicações porque senão o resultado fica desinteressante e não dá muita informação. Então, por esse motivo, vamos logo supor que mu seja finito. Tá? O caso não integrável, que é quando mu é infinito, é necessário olhar as coisas de uma escala diferente, e então fica um pouquinho mais para obter coisas interessantes. O teorema tal qual a gente enunciou continua a valer, porém o resultado não vai ser muito útil. Tá? Bom, então eu estou nessa situação, tá? Essa situação que eu vou dar. Tenho Pn, representa para mim a probabilidade que o T1 é igual a n, e eu estou assumindo que o máximo divisor comum dos n's é 0. Bom, o P0 pode ser 0 ou não importa muito, tá? Num dos exercícios que eu estou sugerindo nessa semana, que está lá no Lawler, inclusive, faz a redução, como você pode tratar o caso em que P0 não seja 0, uma vez que você saiba aquilo que a gente vai fazer hoje, no caso P0 igual a 0, né? Tá bom? Então, por esse motivo, eu vou agora supor que P0 é 0.
né? Porque o que acontece quando o P0 não é zero? Então, você pode ter múltiplas ocorrências, né? No mesmo tempo. Tá aqui um certo tempo T, né? Aqui N, vamos dizer, que agora é inteiro. Você pode ter, sei lá, o T3, o T4, todos eles são... O T3 é alguma coisa, o T4 é zero, né? O T5 é zero também. Então, eles acontecem no mesmo instante. Tá? Então, vamos assumir que isso não está acontecendo para a discussão de hoje. E vou deixar para vocês olharem isso aqui, fazerem esse exercício. Tá tudo indicado lá, então não é difícil, mas vale a pena fazer, porque é interessante saber que não tenho essa restrição, tá bom? Então, a situação é mais ou menos a mesma do tempo, do caso que não é aritmético, só que agora só me interessa olhar tempos que são múltiplos, que são inteiros, né? Porque nada acontece em tempos não inteiros, tá bom? Então, eu vou mudar a notação um pouquinho, vou usar a mesma notação, mas só estou mudando a letra que eu estou usando para indicar o tempo, que eu usava NT, que T sugeria um tempo contínuo. Agora, para recordar, enfatizar que é discreto, eu vou usar NJ, só porque a gente está mais acostumado a usar J quando o tempo é discreto. Tá? Então, NJ vai ser o número de renovações ou de ocorrências até o tempo J. Né? Então, se o T1 for maior que J, não tem nenhuma. Então, é zero. Né? E ele vai ser, então, o máximo N, tal que T1 mais Tn é menor ou igual a J. Né? Como exatamente a mesma coisa que no caso geral. Tá? Então, J menor que T1, isso aqui dá zero, eu poderia aqui usar essa notação e servir para todos, né? Quando a gente imagina que eu diria aqui que não tem nada, eu vou dizer que é zero, tá? Mas estou explicitando assim. Então, NJ é o número de ocorrências ou de renovações, como você queira, até o tempo J, tá? Então, J, eu deveria ter dito ali, J é 0, 1, 2, 0, tá bom? E, como antes, eu vou usar a AJ para indicar o processo que a gente chamou de idade, que é simplesmente o tempo transcorrido desde a última renovação. Então, se eu comecei no tempo zero, antes de qualquer renovação, a J é simplesmente J, né? Porque não houve nenhuma renovação, então ele continua. Não sei se vocês veem quando fica tremendo, né? Com o mouse fica mais firme. Vocês estão vendo o mouse aqui? Estão vendo o mouse? Sim, senhora. Tá, obrigado. É que ele fica... Nem é a minha mão, é o mouse mesmo, ele fica trepidando assim. Tá, obrigado. Tá, então, antes do T1, a J é simplesmente J, né? Começou no tempo zero, não tinha nada no tempo zero, aí começa a crescer, você começa com alguma coisa, né? E até T1, por definição. Né? A gente pode pensar que tem uma renovação no tempo zero, não importa. Tá? A idade é J. No T1 eu passo para o zero e continuo a fazer a mesma coisa, né? Então, essa função simplesmente cresce com taxa 1, né? Cresce, aqui no caso o tempo é discreto, então vai pulando 1 até que tem uma renovação. Nos momentos de renovação ela é zero. Tá? Quando você tem um item novinho, a idade desse item é zero, como é natural. Tá? Então, a J é J menos o tempo da última renovação antes de J. Então, isso aqui pode ser zero, se J for um STNJ. A gente chamou SN a soma dos T's, mas acho que eu não coloquei essa anotação aqui. Tá bom, é essa a definição. Que é essa
figura que está aí, tá? Então, você vai crescendo de 1 em 1, quando tem uma renovação, pumba, volta para o zero, vai crescendo de 1 em 1, quando tem uma renovação, vai para o zero. E, no caso, no nosso caso, eu posso ter 2 zeros consecutivos, né? Porque simplesmente significa que o A deu... o T deu 1. Né? Se você tiver um T que vale 1, significa que tem 2 renovações consecutivas. Aqui no meu exemplo eu não fiz, mas poderia ter. Tá? O que não acontece, o que nós estamos supondo que não acontece, é o T igual a 0. Mas T igual a 1 vai fazer com que eu veja 2 zeros consecutivos na minha renovação. Tá bom? Na minha A, nessa A. Tá? Então, isso é a mesma coisa. Bom, esse A é uma cadeia de Markov que, de fato, a gente já tratou desse tipo de cadeia, né? Ela vai crescendo de 1 em 1, de repente, pula para o zero. Vai crescendo de 1 em 1, de repente, pula para o zero, né? Tipo, runs de sequências de sucessos, né? Que a gente viu. Então, é fácil da gente ver quem é a cadeia, a matriz de transição dessa cadeia, né? Se eu estou no N, eu vou passar para o zero, se o T1 for N mais 1, dado que ele a probabilidade é essa, né? Porque se eu estou no N, é porque exatamente T1 é maior do que N. E ele vai passar para o zero se o T1 for exatamente igual a N mais 1. Dado que é maior que N, é que eu estou escrevendo assim, maior ou igual que N mais 1. Então, é imediato da definição que a probabilidade de passar do N para o zero é essa, que eu estou escrevendo assim, né? É Pn mais 1 dividido pela soma dos PJs, Js, maior ou igual que N mais 1. Então, f de N é a soma até N. Tá? É a função de distribuição, né? E a probabilidade de ser maior ou igual a N mais 1 é 1 menos. Então, é a soma do N mais 1 em diante. Tá bom? Então, isso é a probabilidade de passar do N para o zero. Vou chamar aqui de beta N, se você quiser. E do N para o N mais 1, então, é 1 menos beta N. Tá? Então, posso escrever assim. É 1 menos beta N, eu simplesmente faço a conta aqui, né? E fica isso que está aqui. 1 menos Fn menos Pn mais 1. Isso é 1 menos Fn mais 1. Tá? Significa que o T1 é maior ou igual que N mais 2. Dado que a probabilidade, dado que ele seja maior ou igual que N mais 1. Tá? Então, essa cadeia, extremamente simples, ela toma o espaço de estados dela, se só tem um número finito de N's, que o Pn é positivo, né? Ela vai tomar valores num conjunto finito, né? A partir de um certo N, todos os Pn são zero, então significa que você nunca vai atingir essa idade, né? Então, se K, vamos dizer, for maior N, tal que Pn é positivo, se K for finito, o A vai tomar valores aqui, de 0 até K menos 1. Porque lembrando que no momento da renovação, o A é 0. Tá bom? Então, ele vai tomar valores nesse conjunto finito. Se tiver infinitos N, tá? Que Pn é positivo, o K toma valores nesse conjunto, todos inteiros. Né? Toma valores aí. Bom, a gente tem uma hipótese que o máximo divisor comum dos N, tais que Pn é positivo, é 1. Né? Essa hipótese aqui, porque o período é 1. Isso significa que essa sua cadeia é periódica, né? Porque, afinal, a cadeia, ela vai de N para 0 com essa probabilidade, né? E de N para N mais 1 com a probabilidade 1 menos beta N. Então, como o máximo divisor comum desses N's dos N's, tais que Pn é positivo, é 1, é fácil de você ver que é uma cadeia aperiódica, tá? Então, sendo uma cadeia aperiódica, eu estou interessado em saber o que acontece com ela, é bom eu saber se ela é recorrente positiva ou não, né? Ela é irredutível, certamente ela é, porque ela vai
nesse conjunto aqui, ela certamente aqui ela é irredutível, né? E, então, mas essa cadeia, ela volta ao zero exatamente após esses tempos TIs. Os tempos de retorno ao zero são T1, T1 mais T2, T1 mais T2 mais T3, etc., por construção. Como a média desses tempos é finita, por hipótese, está aqui, né? Como a média é finita, então decorre que a nossa cadeia é recorrente positiva. Né? O tempo de retorno é uma cadeia que só saber se ela é recorrente positiva ou não é exatamente saber se o tempo de retorno ao zero é positivo, né? Porque é o único jeito, depois ela sai do zero de 1 por 1, lá pelas tantas ela volta ao zero. Então, recorrente ou não é saber se o tempo médio de retorno ao zero é finito. E no caso, a gente disse que era finito por hipótese, né? Tá aqui, mu é finito. Tá? Então, a gente já sabe que ela tem uma distribuição estacionária, nós já falamos dessa cadeia, né? Tem uma distribuição estacionária, e o π de zero, então, é 1 sobre o tempo de retorno ao zero, é 1 sobre mu. Tá? π de zero igual a 1 sobre mu, isso aqui quer dizer o seguinte, é a probabilidade de ter em equilíbrio, né? Quer dizer, é a situação estacionária, mas como a cadeia é aperiódica, você sabe que ela converge para π. Então, a probabilidade de AJ igual a zero converge para isso aqui, 1 sobre mu. Se você lembra o teorema da renovação que a gente enunciou na parte B, era exatamente isso. Você pega lá A igual a 1, então é U de N mais 1 menos U de N. Né? O número médio de renovações até N mais 1 menos o número médio de renovações até N. Assumindo que não tem múltiplas renovações, que o P0 é zero, né? Então, é exatamente isso que está dizendo esse fato. Esse fato está dizendo exatamente a mesma coisa. U de N mais 1 menos U de N converge a 1 sobre mu. Né? Ou seja, esse teorema, o item B, é muito mais simples que o item A. É um caso particular das cadeias de Markov que a gente conhece. Tá bom? Então, isso nós já sabemos. Eu não escrevi aqui, mas devia talvez ter escrito, mas sei lá. Que então isso está provando o nosso teorema lá, nesse caso, B. Tá bom? Teorema da renovação. Tá. Bom, agora vamos achar toda a π, né? Só para a gente... Por que a gente quer achar a π? Porque a gente quer achar qual é a distribuição do A, a distribuição assintótica do A, quando J vai para do AJ, quando J vai para o infinito, que nem a gente fez no outro caso. Né? Tá bom? Bom, o que eu tenho que achar? Achar π, eu tenho que resolver essa equação. Né? Então, isso aqui é lá do começo do curso. Né? π, a gente já fez esse tipo de coisa. A equação do balanceamento. π vezes p é igual a π. Essa equação é muito fácil de resolver, né? Porque quando eu olho do lado direito e eu ponho um n qualquer, que não é zero, só tem uma maneira de chegar nesse n, que não é zero, né? É vindo do n menos 1. Então, a equação fica super simples, né? Se eu estou chamando o termo da direita de n mais 1, né? Só para dizer que não é zero, π de n mais 1 é π de n vezes a probabilidade de fazer um salto de n para n mais 1, que é isso que a gente chamou de 1 menos beta n. Aí, lembrando que era 1 menos beta n, que era isso aqui, fica exatamente isso. Né? π de n mais 1 é esse número, vezes π de n. Aí você itera, né? 1 menos fn aqui, você vê que tem um produto que vai cancelando, e quando você chegar no último, você vai ficar simplesmente com esse primeiro termo, e nada no denominador, porque o denominador vai ficar 1 menos f de zero, e a gente assumiu que f de zero era zero, quando a gente disse que P0 era zero. Então, nesse caso, vai ficar simplesmente isso. Né? F de zero é zero, então o último termo aqui, 1 menos f de zero, é 1. Então, você obteve que o Pn é 1 menos Fn vezes π0. Tá? Então, a gente já sabe quem é π0, mas, se você não soubesse, você usaria essa equação para determinar π0, porque a soma tem que ser 1
Então, 1 é igual a π0 vezes a soma de todos os outros termos, esse primeiro aqui é o 1, né? E tal, você está dizendo que 1 é igual a π0 vezes a soma da cauda, o que significa que π0 vezes a esperança, que é a soma da cauda da esperança. Então, é aquilo que você já sabia. Tá? Então, a gente obteve que qual é a distribuição, quem é π. π é dada por essa forma, né? Tá bom? A distribuição estacionária do A. Então, você vê isso é exatamente o teorema, o análogo do teorema que a gente provou na última aula para o A, né? A gente provou que o A de T, no caso não aritmético, a gente provou isso aqui, probabilidade de AT menor ou igual a X, converge quando T vai para infinito, isso aqui, no caso, não aritmético. Eu estou querendo só comparar. Né? Converge para 1 sobre mu, a integral de 0 a x de 1 menos f de s ds. Então, é uma distribuição que tem uma densidade, a densidade é dada por 1 menos f de x dividido por mu. Isso é a densidade. Vou usar aqui psi-a minúsculo, só para usar a mesma notação do Lawler, né, para facilitar a vida, é a densidade dessa distribuição, x positivo. Tá? Agora, aqui nós estamos fazendo a mesma coisa, só que agora é discreto, então é AJ, e a gente está provando que a probabilidade de AJ igual a N, né, nesse caso, não periódico, né, vai convergir para isso que está aqui. Deixa eu mostrar. Eu puxei muito para lá, o negócio sumiu, né? Tá. Tá aqui, né? Π de N é isso que está aqui. 1 menos Fn dividido por mu. É exatamente o análogo disso aqui. 1 menos F de N dividido por mu. Quando J vai para infinito. Né? É exatamente. Não só quando é zero, que significa o teorema da renovação. Esse outro foi algo que a gente viu como aplicação do teorema da renovação, nesse caso. De fato, essas duas coisas são equivalentes. Aquela proposição e aquela proposição que a gente viu na última aula, da qual eu obtive esses resultados aqui, e o teorema, que eu chamei, eu acho, teorema 19, né, da renovação, são coisas equivalentes, de fato, tá? Mas... Então, isso aqui é o análogo, o análogo disso. Aqui é a densidade, aqui está a função de distribuição. Aqui é a probabilidade de ser igual a n. Se eu quero a função de distribuição, eu tenho que somar, que nem eu somei aqui, tá bom? Então, é muito mais simples, né? A gente está vendo que é uma coisa simples, porque decorre daquilo que a gente estudou nesse curso de cadeias de Markov. Então, aqui eu estou só repetindo, né? O limite da probabilidade de AJ igual a zero é 1 sobre mu. O de AJ igual a N é π de N, que é isso aqui. Foi exatamente o que eu falei aqui. Tinha esquecido que eu tinha. Bom, escrito aqui. Então, a nossa... Estou usando a notação do outro dia, esse psi-a quer dizer a distribuição limite. E eu estou usando psi minúsculo para ser a probabilidade, ou a densidade. E o psi maiúsculo para representar a acumulada, né? A função de distribuição, como é comum a gente fazer. Tá bom? Então, vocês veem que é muito mais simples, né? Por isso que eu disse que parte B era... Parte A eu não iria demonstrar, a parte B.
Bom, já que a gente fez a conta para o A, que é a idade, não custa olharmos também as outras variáveis, tipo o tempo residual e o tempo total, né, que a gente falou na última aula, no outro caso. Então, eu vou chamar aqui vou olhar o B, né, que a gente tinha um BT no outro dia, que era quanto tempo falta até a próxima renovação. Esse era o B, né? Você se coloca no T e vê o tempo que falta, quanto tempo falta até a próxima renovação. Aqui é a mesma coisa, só que agora o meu tempo T é discreto. Tá? Então, se eu olho no J, o que eu estou olhando é quanto tempo falta até que o N cresce. Né? O N era o número de renovações até o tempo do índice aqui. Né? Então, é o menor K, tal que NJ mais K vai ser maior do que o NJ. Quer dizer que vai ter uma renovação. Né? Exatamente o análogo do que a gente viu. Tempo que falta até a próxima ocorrência, ou próxima renovação. Né? Então, se a gente tiver aquele K finito, o BJ vai tomar valores entre 1 e K. Nunca é zero, por definição. É o menor K maior ou igual a 1, então que NJ mais K é maior que NJ. Ele só olha para frente. Ele pode estar em cima de uma renovação ou não. Ele só olha para frente. Quanto tempo falta? Tempo que falta até a próxima. Então, ele vai tomar valores em 1K se o K for finito, senão, toma valores nos naturais, 1, 2, etc. Tá? Então, se você imagina que um J qualquer, o J está entre dois S's, onde eu estou chamando de S, como antes, os instantes de renovação, que são a soma dos T's, né? Ele está entre dois S's, então o B é para frente, é o S, esse próximo S menos o J. Tá? Esse é o B. O A é de trás. Né? Então, se o J estiver sentado aqui em cima de um S, o B vai ser o tempo que tem para frente até acontecer, e o A vai ser zero. Tá? Então, AJ mais BJ é sempre o tempo desse intervalo aqui. É o T do NJ mais 1. Tá? É a primeira renovação depois do J. Depois a que tem contendo depois do J. J para frente. Tá? Tá bom? Então, se eu tiver o meu J for aqui, né? Se eu tiver aqui, nesse ponto, o B é o S, é o T, esse T aqui, que é a diferença, é o T, NJ mais 1. Esse é o B. E o A é zero. Se eu tiver aqui no meio, uma parte é B, outra parte é A. Quando eu cheguei aqui, o B olha para frente. E o A é zero. Né? Sempre assim. Tá bom? Então, o B é esse processo aí. Eu começo no tempo zero, ele está em T1 e vai caindo. No tempo T1, ele está em T2 e vai caindo. No tempo T2, ele está em T3 e vai caindo. Tá? Até chegar, tá bom? Então, ele nunca assume o valor zero. Ele olha para frente. Seu B. Tá? Bom, a gente viu no caso contínuo, eu estou falando contínuo, mas não é contínuo. É o caso, se for contínua, é não aritmética, mas é um pouquinho diferente. É bem diferente até. Tem um exemplo lá na lista de exercícios dessa semana, que é exatamente para vocês verem, de uma distribuição discreta que não é aritmética. Bom, então, no caso não aritmético, a gente viu que se eu olhasse o processo B, que é o tempo residual, o limite dava exatamente o mesmo, tá? Que o tempo, que a idade. Estou assumindo sempre a mu finita, tá?
Isso nós vimos. Bom, queremos saber se é a mesma, o que acontece aqui, né? Então, eu vou olhar o B, né? Qual é o limite em J da distribuição do B? Bom, obviamente, eu agora não vou, o que é Markovian, vou usar o que eu já sei do A e a relação entre o A e o B, né? Então, eu sei o seguinte, eu estou detalhando demais aqui, não precisava. A J é 0, se só C, estou lembrando, né? O J for um S, um dos S, dos SNs. E aí, no caso, vai ser o NJ, porque NJ é simplesmente o índice da renovação, da última renovação até o tempo J, inclusive. É que nem no processo de pós. Tá? Então, vai ser 0 se só C for algum desses. Os S. Tá? E vai ser um M maior ou igual a 1 se o J estiver entre o SNJ e o próximo, né? Então, ele vai ser M. O que você sabe é que o J aconteceu, a última ocorrência aconteceu, se o J estiver aqui, né? O que significa? O J está aqui. Esse buraquinho aqui, esse tamanho aqui, é M. É isso que eu estou dizendo ali, né? E o T está para lá do M, é maior que M. Porque se o T fosse M, você estaria numa nova renovação, seria 0, tá? E o B, nessa situação, o B vai ser exatamente a diferença para frente, né? O SNJ mais 1 menos J, se o J estiver aqui. Então, eu estou só repetindo isso que já falei aqui. Talvez meio enfadonho ficar repetindo a mesma coisa, mas é só para enfatizar, não esquecer, né? O B só olha para frente. Então, o que eu estou querendo dizer, se você tiver num desses S, o B é o próximo T. Se o S2, o B é o T3, certo? Bom, então, vamos calcular, o nosso objetivo é calcular a distribuição limite do B. Como eu já sei o que acontece com o A, e eu tenho uma relação muito simples entre o A e o B, é óbvio que tudo que eu quero fazer é explorar essa relação entre o A e o B, e o fato que eu já sei o limite do A. Então, eu vou calcular, olhar simplesmente a probabilidade do BJ ser M, dado que a J é M. Tá? Então, esse M aqui pode ser 0, porque o AJ pode tomar o valor 0, o N nunca é 0. Tá? Então, se você leva em conta isso que tá dito aqui em cima, né? A relação entre o B e o A, está aqui, eu estou explicando quem é o A e estou dizendo quem é o B. Isso aqui é simplesmente a probabilidade que o T1 seja maior que M mais N, seja igual a M mais N, dado que ele é maior que M. Porque quando eu digo que a J é M, eu estou dizendo que tem um T, que é aquele que tem a ver com o índice da renovação menor ou igual a NJ, que eu estou dizendo isso aqui, né? Exatamente isso. Quando eu digo que a J é M, eu estou colocando isso aqui. O SNJ mais M é J, e o T do próximo índice, a próxima renovação, né, o tempo entre essa renovação e a próxima, a duração desse tempo é maior que M. Né? Ou seja, a próxima vai acontecer depois de J. Pode ser o J mais 1 até, inclusive, nada impede. Né? Então, eu só tenho que calcular... isso é a informação que eu tenho pelo A. Quando eu digo que a J é igual a M, eu estou dizendo exatamente isso. Né? E agora eu quero saber o BJ. Bom, mas o BJ vai ser exatamente o tempo que falta. Né? Então, vai ser se eu estou nessa posição aqui, vai ser até a próxima. Então, o que está faltando? S, isso aqui, né? Então, depende... Agora, eu estou só lembrando que isso aqui é esse cara mais um T, que é o TNJ, mais 1, né? Então,
a probabilidade de dar exatamente n é a probabilidade que esse tempo seja m mais n, né? É isso que está aqui, esse desenho aqui, tá? Para dar o b, o que eu estou dizendo aqui? É uma coisa banal. Se o bj é n, né? bj é n quer dizer que falta n. Mas eu estava dizendo que o a era m, né? O a era m. Então, eu estou dizendo que o T1 vai ser exatamente m mais n. E a hipótese que eu tenho, essa aqui, fica reduzida a isso, né? Que o T1 é maior que m. Nota que se m for zero, né? Se m for zero, eu não estou dando relação nenhuma, porque, né? Porque m T1 maior que zero é tudo. Por hipótese, T1 não assume o valor zero. Então, é todo ômega, posso pensar, né? Mas isso tá certo, por quê? Porque quando eu me coloco nisso aqui, o B é simplesmente o T, tá? Então, se eu tiver, se M for igual a zero, né? Dado que a J é zero, isso aqui vai dar exatamente a probabilidade de T1 ser igual a M mais N. Porque não importa o índice que eu uso para o T, porque eles são idênticos. Então, essa probabilidade eu posso calcular sem nenhum problema, né? É Pm mais N dividido pela probabilidade disso aqui, que fica 1 menos Fn. Quando M é zero, isso aqui é 1, não aparece. Então, eu posso fazer a conta para achar o limite. Meu objetivo é calcular esse limite, eu já sei a probabilidade do A, então eu escrevo essa probabilidade decompondo de acordo com o A. O A pode valer um M, qualquer, vamos escrever assim, e aqui eu estou olhando BJ é M. Eu estou olhando o caso geral, não importa se em alguns exemplos ele só vai até K-1, isso é irrelevante. Foi importante ali só para ver que eu tinha uma cadeia redutiva. Tá? Não importa, porque vai dar zero e você não soma. Zero é zero. Às vezes qualquer coisa não altera. Então, eu decomponho de acordo com o valor do AJ, tá? E coloco aqui a probabilidade, e agora eu coloco essa probabilidade condicional que já calculei aqui, que é isso que está aqui. Agora, essa probabilidade a gente calculou. É 1 menos F de N dividido por mu. Então, o B, né? Fica isso aqui, fica a soma de Pm mais N para M de zero até infinito. Então, isso aqui vai ficar a probabilidade de ser maior ou igual a N, e não maior ou igual a N mais 1, né? Então, fica 1 menos F de N menos 1 dividido por mu. Ou seja, tinha que ficar diferente, né? Porque o A assume o valor zero e o B não assume o valor zero. Então, certamente tem uma diferença. E o que a gente está dizendo é que psi de B de N é o psi A de N menos 1. Ou seja, o B, esse limite dos BJs, tem a mesma distribuição que o limite dos As somado 1. É simplesmente isso, né? Você tem a variável que aparece no limite dos As, a distribuição, e você está somando 1. Porque ela só toma valor 0, 1, 2, essa aqui toma valor 1, 2, etc. Então, é essa conta que a gente fez, e que é extremamente simples, né? Então, a gente está vendo que, nesse caso, tudo é muito mais simples. Agora, se eu quero olhar o tempo total, também não é nenhum problema, porque o tempo total é simplesmente A mais B, é esse TNJ mais 1, né? O tempo total é isso aqui, é a soma dos dois. Esse aqui é o tempo que já passou, o outro que falta, né? Então, é isso aqui, então eu posso fazer a conta da mesma forma, a probabilidade condicional do CJ ser um N, dado que a J é M, né? Então, lembrando aqui, o M aqui vai tomar um valor 0, 1, até N-1. E o C, porque se eu estou dizendo que CJ é N, né? Então, o M não pode ser N, porque o M é o tempo que já passou, e esse aqui é o tempo que até a próxima. Então, eu estou nessa situação. N é qualquer coisa, variando de 1, 2, etc. E o M
é menor que M. Certo? A idade é sempre menor que o C, porque o B nunca é zero. Então, pelo que a gente falou antes. Por definição, o B toma valores 1, 2, etc. Tá? Então, é só essa probabilidade aqui. Isso aqui quer dizer que o T é maior do que M, e isso aqui quer dizer que o T é igual a N. Simplesmente isso. Né? É desse T que a gente está falando. Mas a informação que a gente tem é que ele é maior que M. E a gente quer calcular a probabilidade que ele seja igual a N. Então, fica simplesmente isso que calculamos aqui sem problema, né? Isso aqui é Pn dividido pela probabilidade de ser maior que M, que é 1 menos f de M. Tá? Então, a função de distribuição, a probabilidade limite do C, podemos calcular fazendo a mesma conta que a gente fez antes. Essa aqui é a probabilidade condicional do A, mas eu já sei o limite do A, então é fácil, né? Se C do N, isso aqui é simplesmente uma notação para isso que está aqui. É o limite, quando J vai para infinito, da probabilidade do CJ igual a N. Então, eu estou olhando um tempo J, que está indo para infinito, e estou querendo calcular qual é a probabilidade que o intervalo que contém o J, o intervalo entre duas renovações que contém o J, tem comprimento N. Né? Ele é sempre olhado para frente. Tá bom? Esse é o CJ. Então, bom, eu decomponho de acordo com A e ponho a probabilidade condicional que eu já sei. Mas a probabilidade do AJ igual a M, eu já sei, é πm, nossa anotação. E aqui eu escrevo que é Pn dividido por 1 menos Fm. Né? Ficou isso que está aqui. Aí, se você lembra quem era Pm era 1 menos F, né? Lembrando que Pm é 1 menos F de M dividido por mu, a gente acabou de fazer. Então, esse 1 menos F de M vai embora e fica, todos os termos dessa soma ficam iguais e ficam iguais a Pn dividido por mu. Não é porque o M vai sumir. E como você tem N termos, vai dar NPN dividido por mu. Ou seja, exatamente o análogo daquilo que a gente viu no caso, no caso que tinha uma densidade. Lembra? A gente viu, a gente calculou na última aula o limite, né, da probabilidade CT menor ou igual a X, no caso não aritmético. A gente fez essa conta, né? E a gente viu, em particular, que no caso que tem uma densidade Fzinha, essa distribuição teria densidade X, F de X, dividido pela integral disso, a integral disso é mu. Tá? Isso, a gente fez a conta no caso geral. No caso que tem uma densidade, a densidade fica essa aqui, fica com essa densidade. Essa foi a última observação da última aula. Nós temos exatamente a coisa análoga, né? O x é n e o f de x é Pn, e mu é mu. Tá? Então, fácil, muito fácil, né? Ou seja, nesse caso aritmético, tudo decorre muito simples pelo fato que a nossa cadeia de Markov, porque a idade é que é um processo de Markov, ela é uma cadeia muito simples, a qual a gente até já sabia calcular a distribuição estacionária, sempre que fosse recorrente positiva, e aqui é o caso que nós estamos supondo que ela é recorrente positiva, porque ela volta ao zero depois de um tempo, como esse T1, T2, etc. Né? Então, é tudo muito simples nesse caso particular da cadeia da medida aritmética.
Bom, vamos olhar o caso particular da geométrica, só porque eu tinha colocado lá para trás, não me lembro qual foi a aula, acho que foi a aula 27, eu deixei como exercício. O meu exercício era diferente. Mas agora vamos fazer o inverso. Vamos ver o que esse resultado nos diz para a geométrica e depois vamos rever o que era o exercício, tá? Agora, primeiro, vamos simplesmente aplicar esse resultado para o caso da geométrica, né? Aqui eu tenho o resultado geral, tá aqui o resultado geral, né? Isso aqui tudo, a única condição que eu tenho é essas variáveis, tomando valores aqui, o máximo divisor comum dos eles, tais que Pn é menor que zero, é 1. Aqui faltou eu escrever esse 1, né? Eu não sei se eu vou trocar o arquivo lá no Ava só porque ficou faltando isso. Fico com uma certa preguiça de fazer, porque não dá para alterar o PDF ali. Eu, pelo menos, não vi como alterar. Enfim. Tá. Então, vamos olhar esse caso particular. Simplesmente vamos fazer a conta, né? Então, a gente viu que, em geral, o limite dos As tem essa função de probabilidade no final. 1 menos Fn dividido por 1. E o N aqui é 0, 1, 2, etc. Né? Como as minhas variáveis são geométricas, né? No caso, elas são ilimitadas, então aquele K é infinito, então não tem. Bom, então está aqui a distribuição do Tn, né? Do T1, probabilidade de ser igual a K é 1 menos P na K menos 1 vezes P. Né? T1 é o número de ensaios até o primeiro sucesso, uma sequência de ensaios de Bernoulli, independentes. A geométrica, né, que todo mundo conhece. Então, se eu vou simplesmente aplico a fórmula que a gente acabou de calcular, como a média da geométrica, todo mundo sabe, é 1 sobre P, eu aplicando aquilo, vai ficar 1 sobre mu aqui, vai ficar esse P aqui, e isso aqui é a probabilidade de ser maior do que N. Então, vai ficar 1 menos P na N, né? Que é maior do que N, quer dizer, N fracassos. Então, fica isso, né? Se A, fica isso que está aqui. O que é isso? Bom, isso é uma geométrica menos 1, não é isso? Porque a geométrica é essa aqui. Toma valores 1, 2, tem esses valores. Essa aqui é a geométrica menos 1. Certo? Geométrica menos 1. E N aqui pode ser 0, 1, 2, etc. Eu não escrevi aqui, mas eu não escrevi porque já tinha falado antes, né? Aqui eu deveria talvez dizer N igual 0, 2, etc. Porque a soma deu 1, né? Então, a distribuição limite do A é uma geométrica menos 1. Bom, a do B, a gente já viu que a do B era o A mais 1, então a distribuição limite do B é simplesmente geométrica, né? Porque é essa coisa mais 1. Então, é geométrica, porque essa é geométrica menos 1, a outra é geométrica. E a distribuição do C, o que é a distribuição do C? Vamos olhar, está aqui, né? A distribuição do C, se eu aplico essa fórmula, eu tenho 1 sobre mu é 1P, certo? O Pn é isso que está aqui, 1 menos P na N menos 1 vezes P, certo? Fica isso. Fica exatamente isso que está aqui. Para N aqui igual 1, 2, etc. O C toma valores maiores ou iguais a 1, né? Porque o C é o A mais o B. O B nunca toma valor zero. Então, aqui está o C, que é vai ter essa distribuição, tá? Aí você, como exercício, faz a seguinte conta. Pega uma geométrica menos 1 e soma outra geométrica, mas assume que x e y sejam independentes. E calcula isso aqui. Certo? Você pode fazer, né? São independentes, a probabilidade, né? Não tem mistério, né?
eu não quero fazer, porque eu já estou fazendo coisa demais como exercício aqui na próxima página. Então, estou fazendo exercício demais na aula. Então, eu tenho X e Y, só para mudar de letra, I, D, geométrica, com parâmetro P. Agora, eu quero calcular a probabilidade que X menos 1 mais Y seja igual a N. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os possíveis valores, J, probabilidade X igual a J, e então, se isso aqui é J, e isso aqui é, vamos escrever assim, Y igual a K, né, J e K, e de modo que J menos 1 mais K seja igual a N, certo? É isso que você tem que fazer. J e K são números entre 1 e infinito, mas como a soma aqui é N, né? Então você tem essa restrição. Bom, aí você coloca aqui o que é, né? Isso aqui é P, 1 menos P na J menos 1. Isso aqui é P, 1 menos P na K menos 1, certo? E aí você vê aqui as possibilidades e você vê que vai dar isso aqui. Tá? Sem grandes mistérios, tá? Continha boa, porque você só tem que... Aqui você vê que o J mais... Vai ficar J mais K menos 2, tá? Então, J mais K menos 2 é N menos 1. Porque J mais K, né? Tá aqui. J menos 1 mais K é N. Então, J mais K é N mais 1. Mas como está subtraindo 2, fica N menos 1. E tem o P quadrado e todos os termos vão dar a mesma coisa, você só tem que ver que tem N termos aqui, que é trivial. Certo? Então, você obteve que a distribuição do C... Mas o que é a distribuição do C? Tem que prestar atenção aqui nisso. É só o limite quando o J vai para infinito. A distribuição limite é a mesma que se eu tivesse as duas coisas independentes. Né? Então, está dizendo que o AJ e o BJ são assintoticamente independentes. Que quando o J vai para infinito, a distribuição deles eles ficam independentes. Em princípio, eu não sei se são independentes, em geral. Né? É o que está dizendo esse fato. Certo? Agora, o que eu tinha pedido como exercício lá para trás? Naquela aula, vamos olhar de novo. Tá? O que eu tinha pedido é o seguinte: eu não queria que fizesse nenhum limite, não queria que usasse nenhum teorema para renovação. Eu queria ser a conta explícita com o J fixo. Então, eu tenho ensaios de Bernoulli com parâmetro P de sucesso, uma sequência, e eu olho, né, esses A's e os B's no tempo J, e quero calcular a distribuição explícita deles, certo? Então, esse é aquele exercício que ficou lá para trás, e vocês no outro dia comentaram. Então, como eu vi que o comentário de vocês era no sentido de obter o exercício a partir desse teorema, eu estou dizendo, não. O que eu queria como exercício é o contrário. Certo? Porque esse teorema aqui é um limite. E o exercício não tem limite nele. É o J fixo. Então, por esse motivo, eu resolvi inserir aqui, na aula aqui, porque total hoje estamos com o horário meio folgado. Tá? Então, qual é o exercício? Eu tenho uma sequência de ensaios de Bernoulli, I e D, e quero olhar esses A's e os B's, certo? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente viu o processo de Poisson. Foi no momento de eu olhar o processo de Poisson é que eu passei esse exercício. No processo de Poisson, o processo de Poisson é o quê? É quando os T's, as variáveis I e D, os tempos entre ocorrências, são exponenciais. Então, a exponencial, ela tem essa perda ausência de memória. Então, no caso do Poisson, a gente viu que o BT é sempre uma exponencial e que o AT é o mínimo entre T
e a exponencial, e que elas são independentes, não é assintoticamente independentes, são independentes. Isso eu fiz na aula que a gente olhou esses A's e os B's como um exemplo, a gente olhou o Poisson para motivar, né? Tá, e aí agora eu pedi como exercício você fazer o análogo discreto do Poisson. O análogo discreto do Poisson é exatamente olhar ensaios independentes de uma Bernoulli, com o mesmo P sempre. É uma coisa, né, parecida com o Poisson, só que discreto. Em vez das ocorrências serem tempos exponenciais, são tempos geométricos entre ocorrências. Então, é isso que a gente tem. Se1, Se2, etc., são variáveis I e D, pode tomar o valor 0 ou 1 só. 1 com probabilidade P, 0 com probabilidade 1 menos P. Tá? E eu estou assumindo que o P está entre 0 e 1, não é nem 0 nem 1, porque ficaria sem graça. E eu estou olhando, então, os tempos entre uns consecutivos. Então, T1 é o primeiro 1, o menor N, tal que se N é 1. Então, uma geométrica. O que é T2? É o menor dos N's maiores ou iguais a 1, tal que se 1 mais N é igual a 1. Então, é o tempo entre o primeiro e o segundo. Tá? Então, lembra, o N é maior ou igual a 1, se T1 mais N é igual a sucessivos, né? E os Tn mais 1, etc, etc. A coisa que a gente já está, né? Então, o que são os T? São exatamente isso aqui. Você estando no 1, quanto tempo até o próximo, quantos lançamentos tem que fazer até o próximo 1. Isso é o T. Né? O T, ele não olha esse aqui, está no 1 aqui, ele olha quantos eu vou ter que fazer para ter um próximo 1. Então, nesse exemplo aqui, 3, eu tenho dificuldade para enxergar muitos zeros ao mesmo tempo. 7, 8. Então, tem 8. Até escrevi ali, tá? Então, o T, sei lá qual, não sei qual é o índice aqui, é 8. O índice é NJ, né? NJ mais 1. Nesse caso é 8, tá bom? Então, essas T são as geométricas. Aí a pergunta, o exercício era, agora você se coloca num J qualquer, você tem um J qualquer, tem duas possibilidades, ou o J está sentado num 0, ou ele está sentado num 1. Não tem muita coisa diferente, só tem essas duas possibilidades. Então aqui no meu desenho, para escrever, né, eu sentei o J no 0, mas ele podia estar aqui, não tem problema. Tá? E você tem esse J, e você olha o mesmo processo que a gente falou, né? O NJ é quantos uns eu tive até J. Então, aqui, digamos que é esse índice, que eu não sei qual é, porque eu não estou dizendo, né? Podia ser 200, sei lá o quê. É quantos uns eu tive até J, inclusive. Então, se o J estiver sentado no 1, está contando, que aqui é menor ou igual. Tá? Deixa eu ver. Menor ou igual. Está meio apagado o menor, o igual, mas é a mesma coisa de sempre. Tá? Se eu tiver no começo, antes do primeiro, eu coloco 0, né? Como antes. Tá? E o A é aquela variável que toma valores a partir de 0. É quanto tempo já passou desde o último 1, né? Então, o AJ, no caso, ele só vai, como é uma idade, ele não pode valer mais do que o tempo total desde o início dos tempos, né? Então, ele toma valor 0, 1, 2 até J, tá? Mas isso não importa. Só para poder escrever a distribuição. O que é a probabilidade, o que é a J é igual a J? A J é igual a J quer dizer que desde o começo eu não tive nenhum 1. Só vi 0. Que se 1 é 0, etc., o que se J é 0. Todos esses caras são 0. Então, isso é 1 menos P elevado a J. É a mesma coisa que T1 ser maior ou igual que J mais 1, né? Que não aconteceu ainda. O AJ é igual a N, quer dizer exatamente que você tem N, o AJ é quantos zeros você tem, né? Porque
quanto tempo já passou desde a última renovação. Então, quando ele é 0, talvez é melhor eu começar por esse, né? A J igual a 0 quer dizer que está tendo uma renovação, está tendo 1. A J igual a 0, você está sentado no 1. Então, quando está sentado no 1, o AJ é 0. Se só C. Tá? É 1. É P. Quando é um N maior que 1, significa que é o número de zeros que você tem para trás. Então, aqui nesse meu exemplo, eram 3. Tá? Então, isso significa que se J é 0, você tem N zeros e depois você tem 1, para dizer que é igual a N. Então, você tem 1. Tá? Então, obviamente, o N aqui só pode ser menor ou igual que J menos 1. Eu estou colocando todos os valores possíveis. Tá? O N variando entre 1 e J menos 1, dá essa expressão. Quando o N é igual a J, dá essa. Quando o N é igual a 0, dá essa aqui. Então, você tem todos os valores possíveis aqui, você faz a conta, vê que isso é 1, né? A soma dessas coisas é 1. P, 1 menos P elevado a N, N vai variar de 0 até J menos 1, o 0 está aqui, é esse aqui. Isso, essa soma é 1. Então, essa é a distribuição do AJ, né? Mas essa distribuição do AJ é a mesma que se você pegar uma geométrica, subtrair 1 e fizer o mínimo com J, né? Porque você vê que ela pula para o J. No J aqui, ela muda, né? Então, a soma tem esse termo aqui que é diferente, certo? Então, exercício, bom, agora eu não vou fazer, porque também já é muito, né? Essa distribuição é o mesmo que se você pegar x menos 1, x uma geométrica, x menos 1, que é menos 1 é óbvio, que começa agora no 0, mas você está truncando em J, né? Porque quando ela é maior que J, você está colocando J, tá? Por esse motivo, né? É isso aqui, né? Quando não apareceu ainda, você faz com que ela fique parada no J, tá bom? Então, essa é a distribuição do AJ. É o mínimo, ela não é a geométrica menos 1. É a geométrica menos 1, mínimo com J. Exatamente a mesma coisa que a gente tinha no caso da exponencial. Exatamente a mesma coisa. Né? Só que na exponencial não tinha que subtrair 1, porque a exponencial fica ela mesma. Mas aqui você tem esse truque, essa coisa do fato de ser discreta, né? Então, como é discreto, você tem que ver se você vai incluir aquele tempo ou não. No caso contínuo, isso não acontece, porque a probabilidade de ter a ocorrência num tempo fixo era 0. Então, isso aqui vale para todo J. É óbvio, quando J vai para o infinito, isso aqui converge a x menos 1, onde x é a geométrica. Né? Então, mas aqui eu estou fazendo a coisa sem fazer o limite. Estou fazendo para cada J. Tá? Então, você está vendo explicitamente, porque é muito simples, porque estão aqui os zeros, né, e os uns independentes e ID. Então, você só tem que escrever em termos dos x's. Às vezes é importante a gente olhar a coisa da forma mais simples possível. Agora, se eu estou querendo olhar o B, então o B olha para frente. Né? BJ igual a N significa que o 1 vai aparecer a uma distância N. Então, eu tenho N menos 1 zeros e depois 1. Isso é o BJ. Então, o BJ, não tem dúvida, é uma geométrica. Certo? Porque eu tenho N menos 1 zeros e 1 e depois 1. Exatamente a geométrica. Né? Então, o BJ, para todo J, já é uma geométrica. É muito simples, é direto da fórmula. Eu olho um J, aonde ele está sentado, não importa para o B, porque o B só olha para frente. O B vai me dizer quanto eu tenho que andar até encontrar o 1. Então, exatamente quantos lançamentos eu preciso até o primeiro sucesso. Agora, se eu quero olhar conjuntamente, né? Agora eu quero olhar a distribuição conjunta. Então, o A e o B. Então, eu tenho que dizer alguma coisa sobre o A e alguma coisa sobre o B. Ou seja, eu sento aqui no J e digo alguma coisa para frente e digo alguma coisa do J para trás. Porque o A é do J para trás. E o B é do J mais 1 para frente. Certo?
Então, se eu digo que AJ é M e que BJ é N, o que eu estou dizendo é exatamente isso. Eu estou aqui, o fato que BJ é... Peraí, deixa eu pegar a caneta aqui. O fato que BJ é N está dizendo o seguinte, só tem a ver com isso. BJ igual a N tem a ver com isso aqui. Eu estou só copiando aqui aquilo que estava ali em cima. Aqui. Estou colocando aqui. Isso é o evento BJ igual a M. O evento AJ igual a M é exatamente isso que está aqui. Certo? Quando o M for zero, quer dizer que essa parte aqui não tem, né? Porque você vê, essa parte aqui fica sem sentido se M for zero, porque aqui é J e aqui é J também. Isso aqui não faz sentido. Então, para não ter que escrever duas fórmulas, eu escrevi uma só e coloquei. Se M é igual a zero, esse pedaço aqui não aparece. Para não ficar dividindo em dois casos. Tá? Então, isso aqui é exatamente a definição, é o que a gente tinha aqui, quando eu dizia que a J era... Só que agora mudou a letra. N virou M. Exatamente isso, tá? Então, quando era zero, ficava só ele. Quando não era zero, eu tinha que dizer quantos ia até o N, tá? E isso para M, e o M aqui só vai até J menos 1, né? Não vai ao J. Aqui tinha uma possibilidade, tem uma possibilidade do AJ ser igual a J, né? Porém, como eu estou dizendo, como eu estou olhando, estou olhando aqui que BJ é N, né? Então, peraí, por que eu estou dizendo isso? Estou só querendo dizer que qual é a situação do J, né? O J só é possível no zero, né? Aqui, né? Se eu começo, seria possível também. Aqui está o J, não teve nada. Eu teria essa possibilidade, fiquei com preguiça de escrever, né? E depois aqui eu tenho esse cara, né? Seria possível também. Então, bom, tudo bem, não muda nada, tá? Mas seria essa possibilidade também. Se o AJ é J e o BJ é N dessa forma. Eu só tenho zero aqui no começo, só tenho zero, só tenho zero, só tenho zero. E estou dizendo que BJ é N. Então, significaria que eu tenho aqui J mais N. E aqui eu tenho primeiro 1. Deixa eu ver, eu acho que isso está consistente. Aí, nesse caso, você tem que eliminar isso aqui. Eu falei, numa, você elimina uma coisa. A mesma fórmula cobre todos os casos, só que eu deveria ter escrito vários casos, se for o caso, tá bom? De fato, tem os dois casos. Se M for J, se M, né, tem três casos. M é igual a J, M igual a zero e M no meio. Tá? Se M é igual a zero, eu incluí nessa minha fórmula. Se M é igual a J, a fórmula seria ligeiramente diferente, no sentido que você só teria isso, não teria esse aqui. Tá? Ficaria se 1 é igual a zero, etc., que se J é igual a zero. Não tem problema. De toda maneira, o que importa é que você tem um evento aqui que envolve os tempos, os ensaios de J para trás. Tá? E esses envolvem do J mais 1 para frente. Então, esses eventos são, obviamente, independentes. E essa probabilidade é o produto. Tá? Eu deveria aqui arrumar para ficar mais didático, mas, enfim. Depois eu arrumo, talvez. Não, já que tem outra coisa para arrumar nas notas, posso arrumar aqui. Tá bom?
É que essa é a vantagem da gente fazer as notas em TEC, porque aí arrumar é arrumar. Mexendo em TEC aqui, muito chato, tem que arrumar, você tem que apagar. Tá bom. Tá claro, gente? A razão é muito simples, né? Porque eu tenho aqui a J, J é meu tempo J. O A se refere ao que acontece antes de J, inclusive J, lançamento. O B se refere ao que acontece do J mais 1 para frente. Então, obviamente, essas coisas são independentes e, obviamente, fica aquilo que a gente diz. Então, essas variáveis são exatamente independentes. E elas têm a distribuição que a gente já falou, né? Porque eu já falei da distribuição, agora eu só estou falando que são independentes. Tá? Então, se você fosse calcular a soma, que era o C, né? Era parte do exercício também. Bom, você pode pensar, eu tenho essas duas coisas independentes, tem essas distribuições, eu faço a conta, né? A J mais BJ é igual a N, né? E eu faço a conta. Aqui eu escrevi o termo J, viu? Ali é que eu fiquei com preguiça, eu só resumi um caso. Né? Você faz a conta, né? Tudo independente, substitui os valores pelo que eles são. Esse aqui é P1 menos P na K, esse aqui é P1 menos P na N menos K menos 1. Esse aqui você pode manter, mas não vai importar, porque quando J vai para infinito, isso aqui vai para zero. Porque isso aqui é J fracassos, 1 menos P elevado a J. Então, eu posso esquecer isso aqui, fica só com esse. Aqui você vê que o K vai cancelar com o E menos K. Todos os termos vão ficar iguais, vai ficar NP quadrado, 1 menos P na N menos 1, que é o resultado assintótico que você tem. Então, aqui, né, o limite em J é aquilo que você... Né, a razão que existe o limite é porque o A está limitado, o A muda com o J, o AJ muda, porque ele tem essa restrição, o mínimo com J. O B não tem restrição, o B olha para frente, é uma geométrica e acabou. O A não, o A é o mínimo entre a geométrica menos 1, porque você está contando ele, né? E o mínimo com J, então muda. Tá bom? Então, isso aqui era o exercício, né? Vamos dizer. Mas a razão pela qual eu pedi para vocês fazerem esse exercício, porque ele era instrutivo, mais instrutivo fazer antes de ver o teorema. Né? Porque agora a gente viu... quer dizer, não é um grande teorema, porque o teorema da renovação, nesse caso, é simplesmente uma aplicação das cadeias de Markov que a gente já sabia. Tá? É um teorema simples. Tá? Mas tudo bem, agora já... Tem alguma dúvida em relação ao exercício? Não, professor. Tá bom? Então tá. Tá bom. Então agora vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos desse teorema que a gente viu, o teorema que a gente viu na última aula e nessa. Dessa eu já fiz, eu escrevi agora, já não vai muita graça fazer. Vamos fazer um exemplo, no caso contínuo, que eu acho que eu também tinha deixado como exercício, mas acho que é importante olhar o exemplo para dizer o que ele diz. A conta é simples, porque o teorema nos dava, né, a proposição da última aula nos dizia explicitamente como era o limite. Mas é interessante a gente olhar só para tirar algumas conclusões. Tá? Então, eu vou fazer a conta, quer dizer, eu fiz aqui a conta, nesse exemplo simplesinho, né, que eu acho que... Mas esse exemplo, ele é pedagógico, por isso que a gente vai fazer isso. T1, e porque é simples de fazer a conta. Uniforme no intervalo 0B. Ah, então, eu tenho... As renovações são uniformes. Então, né, sei lá, qualquer coisa que você está modelando pelo uniforme, né? Tá bom? Vamos dizer que, não sei, tempo de duração de alguma coisa, é meio difícil imaginar que seja realmente uniforme, mas vamos dizer que se você olha um certo intervalo e você está
jogando fora o resto, e você diz, bom, o tempo de duração da, não sei, da geladeira, uniforme entre 0 e não sei quantos anos, qualquer coisa assim. Não importa muito aqui, né? Estamos fazendo matemática. Então, mas você pode imaginar que tem muitas aplicações em que você pode pensar nisso. Então, para mim, é uniforme. Então, a função de distribuição é essa aqui, né? Da uniforme. É 0 se x é menor que 0, é x sobre b, e 1 é, obviamente, b era positivo. Então, tem a densidade, que é simplesmente constante 1 sobre b. Ali. Tem a média, que é b sobre 2. Mu é b sobre 2. Então, eu vou lá e aplico a minha fórmula que a gente viu na última aula, né? Então, nesse caso, como nós estamos no caso aqui não aritmético, o A e o B têm a mesma distribuição, não tem essa história de subtrair 1, né? Tudo. No caso é contínuo, né? O A e o B têm essa distribuição. Aqui, né? Essa distribuição eu faço a conta, né? Então, ela é 0, se o x é menor que 0, obviamente, a integral de 0 x, né? Vai ser, faço a conta aqui, fica 2 sobre b, etc., faço a conta, etc. Né? Só substituindo os valores e fazendo a conta, você faz a conta e vê que ela dá isso aqui, né? Só fazer a conta aqui, essa integralzinha simplesinha, né? Então, vai ficar x, e aqui vai ficar x2 sobre 2, e o 2 sobre b. Você escreve assim, ou assim, se preferir. Assim você vê alguma coisa um pouquinho diferente. Bom, a mesma coisa. Né? E 1 para x maior ou igual a b. Então, você está vendo que ela tem uma densidade, e que a densidade é simplesmente a derivada disso aqui, né? Então, a densidade é 0 fora do 0b, obviamente, e aqui a densidade eu só tenho que ver a derivada disso aqui, né? Então, esse primeiro dá 2 sobre b, o outro vai ficar 2x, e aqui eu tenho 2b, mas tinha um outro 2 sobre b ali, vai ficar isso que está aqui, né? 2x sobre b ao quadrado. Tá? Essa é a forma. Então, você está vendo que a densidade é um negócio linear, né? É linear, 2x, e é linear que vale, quando x é igual a 0, vale 2 sobre b, quando x é igual a b, vale 0. Não é isso? Se anula quando x é igual a b. Então, fica isso aqui, né? Tá bom? Né? Então, ficou aqui. Então, você vê que é muito diferente da distribuição da... A F tinha essa densidade aqui, 1 sobre B. Agora, aqui, ela puxa mais para o início. Então, aqui é o dobro, né? Bom, é um triângulo e tem a mesma área. A área é 1 nos dois casos, né? Então, fica essa distribuição aqui. Bem mais concentrada no começo. Tá? Tá bom? Isso é a distribuição quando você olha, né, ao longo do tempo. Você olha ao longo do tempo, o negócio tinha distribuição uniforme, mas o tempo que tem não fica uniforme, fica isso aqui. Né? Tem uma distribuição muito menor de estar próximo do P. Bom, agora vamos olhar o C. A distribuição do C. A gente calculou qual era a distribuição limite. Agora, nesse exemplo, eu estou falando só o limite. Eu não estou fazendo a distribuição para cada T, porque eu não sei fazer, né? Muito complicado. A gente só sabe fazer a distribuição exata com T fixo quando o processo N tem a propriedade de Markov, que era o Poisson e a geométrica. Senão, não sabe. É só o limite, tá? Então, agora eu quero calcular a distribuição limite do C. E a gente fez o teorema na outra aula, a proposição. A gente viu que, como a minha distribuição tem uma densidade, a C também tem a distribuição limite do C de T. O que é o C de T? Eu olho num tempo T, eu pego o T, está indo para infinito. Olho o T e vejo o tempo de vida da peça que está funcionando no tempo T.
o tempo total dela. Então, eu tenho que esperar para saber quando é que ela vai falhar, vamos dizer, né? O C é exatamente essa variável, é o tempo, o T do NT mais 1. Né? O CT, na nossa CT, é uma T escolhida aleatoriamente. Mais 1, certo? Então, como imaginando que a probabilidade de ter uma ocorrência no T seja 0, então ele é exatamente isso aqui, tá? O T aqui é o tempo entre ocorrências aquele intervalo que contém o tempo T. Né? Se pudesse ser aqui, seria um intervalo. Se você assumir que tem a probabilidade positiva do 0, não vai alterar, só que ele vai estar aqui, né? No começo. Tudo bem. Então, esse é o C. Né? É um T, mas escolhido aleatoriamente. Então, você tem que pensar assim, eu escolho o intervalo que contém T. Pode estar no começo ou não. Qual é o tempo de duração desse intervalo? Né? Então, a gente fez a conta, aplicando o teorema da renovação, a gente viu que se a minha distribuição do T tiver uma densidade Fzinha, esse aqui, e uma média mu finita, esse aqui vai ter uma densidade assim, xf de x dividido por mu. Isso aqui, a integral é 1, né? Porque a integral de xf de x é mu. Né? Tá bom? Então, se eu faço a conta, aplico isso, a minha f, que é essa uniforme, né? Então, vai ficar o 2 sobre b, que é 1 sobre mu. Mu é b sobre 2. Né? A f de x é 1 sobre b, isso aqui. E aqui tem o x. Eu tô fazendo, aqui não tem que fazer conta nenhuma, porque eu já tinha densidade. Né? Fica isso. Então, o que é isso? 2x sobre b quadrado, indicador de 0b. Né? Essa é a densidade. Então, o que é isso? É a função linear, né? De novo, linear, só que agora no x igual a 0, ela é 0. No x igual a b, ela é 2 sobre b. Ela é o contrário dessa aqui. Certo? Ela privilegia os maiores. Ela vai ter uma distribuição maior do que a uniforme, né? Maior em algum sentido que eu não estou querendo discutir muito. Mas, se você olha essa distribuição, ela é menor do que a uniforme, né? Tipicamente, você vai ver valores menores, né? Se você escolhe uma uniforme e escolhe uma dessa aqui, você espera, com essa aqui, ver uma distribuição menor. Tem um sentido, mas eu não estou querendo entrar nisso, tá? Porque ela tem muito mais probabilidade nesses valores pequenos. Essa aqui é o contrário, né? Ela é 1 menos aqui, tá? É maior. É óbvio que quando você somar uma com a outra, tem que dar... Tá bom? Então, essa é a C. Né? O C tem essa cara aqui. Né? Eu queria comentar um pouquinho, e aqui você tem alguns exercícios aqui para vocês fazerem, e eu gostaria que fizessem. Né? Ainda mais agora que você vai ter um feriado. Mas eu queria o porquê por que isso? Tem uma interpretação isso aqui, né? Isso se chama enviesado pelo, sei lá, enviesado pelo tamanho. Em inglês, o pessoal chama size bias. Em português, eu diria enviesado devido ao tamanho. O tamanho é que força ser enviesado, né? Por quê? Bom, porque quando você vai olhar uma distribuição, né? E você quer comparar a chance de ter x com o de y, você tipicamente olha isso aqui, né? Se isso aqui é maior do que 1, é porque o x é mais provável do que o y. Se for o menor, isso aqui, né? Agora, aqui você tem esse x multiplicando, né? Então, isso, obviamente, está favorecendo os grandes, né? Certo? Porque quanto maior o x, aumenta isso aqui, né? Um grande tem maior peso, né? Está dando um peso maior para os grandes. Né? Se o x for menor que y,
ele vai ficar desfavorecido, né? Vamos dizer que isso aqui fosse igual, tinha a mesma chance, como era o caso da uniforme, agora ele fica desfavorecido, porque tem o y multiplicando, então aqui, esse aqui vai ficar muito maior, isso aqui vai ficar bem menorzinho. Opa, que tinha aqui. Tá? Então, mas por que isso? É fácil de você entender. Como você está escolhendo o intervalo, né? Você imagina o seguinte, que o seu intervalo fosse, se estivesse olhando em muitos pedacinhos de tamanho delta alguma coisa, né? E você está escolhendo o intervalo que contém um certo ponto. Então, um intervalo grande, ele tem mais chance de ser escolhido, porque você pode escolher quando o seu ponto é o primeiro, quando é o segundo, quando é o terceiro. Tem muitos pontos que você pode escolher. E são esses muitos pontos que você pode escolher que, então, levam a esse x vezes f de x. Né? Porque você está escolhendo ponto, escolhendo um intervalo que contém um certo ponto. Então, um intervalo que contém um certo ponto, se ele for grande, ele tem muito mais chance de ser escolhido, porque você pode ter ser o começo, tem mais opções para o t ou para o x, sei lá que notação a gente está usando, para ele escolher. Então, é esse o motivo pelo qual aparece essa distribuição diferente, que então vai dar um peso bem maior aqui, né? Tá. Então, como exercício, você podia fazer o seguinte, você pode calcular qual é o valor esperado dessa distribuição. Inclusive, pode dar infinito. Então, eu quero que você faça o seguinte exercício. Aqui, você faz a conta facilmente, né? Se tiver uma densidade, eu quero calcular o valor esperado dessa, então eu tenho que multiplicar por x. Aí vai ficar x² vezes f de x, integrado. Vai ficar a esperança de T1 ao quadrado dividido pela esperança de T1. Essa é. Né? Se tiver densidade, fica assim. Né? E isso aqui é fácil de você ver que é sempre maior do que a esperança de T1. Né? Porque você sabe que a esperança de T1 quadrado é maior ou igual que a esperança de T1 ao quadrado. Porque a variância é maior ou igual a zero. E, de fato, se não for degenerada, não for constante, é maior. Então, tipicamente, esse negócio é maior do que a esperança de T1. Inclusive, pode ser infinito, né? Porque não tem nenhum motivo para a esperança de T1 quadrado ser finito, pelo fato que mu é finito. Tá? Então, essa conta, sim, é muito fácil. Mas eu quero que vocês façam a conta de modo geral, não só no caso da densidade. Né? A gente viu que o psi-A, a distribuição limite, aqui eu escrevi A infinito, porque eu não gosto desse A, que eu me esqueço. Eu não gosto dessa notação, mas eu estou usando porque o Lala usa. Tá? Se A é a distribuição do A infinito na minha linguagem, mas não é que existe um. Isso aqui também não é muito bom. Porque não existe o A infinito, né? A convergência em distribuição. Tá? O psi-A, ela tem essa densidade. Isso a gente viu, é a fórmula que a gente viu. É 1 menos f de x dividido por mu. Então, eu quero que vocês façam a conta que o valor esperado de uma coisa que tem essa densidade é essa conta aqui. Que isso é essa integral que está aqui, você faz a integração por partes, você vê que ela é 1/2 da esperança de T1 ao quadrado. Né? Dá 1/2, porque, obviamente, você tem dois pedaços, são iguais, então dá 1/2 e o outro dá 1/2 também, a soma dá isso que está aqui. Então, como exercício, eu gostaria que vocês fizessem, né? Até é bom para treinar a integração por partes, simplesmente, para ver que isso aqui é isso, tá bom? E não só no caso que tem uma densidade, tá bom? E isso fica como exercício. Na próxima vez eu vou fazer algumas outras. Eu tenho que ter uma coisa teórica que eu tenho que fazer ainda, que eu não sei se vou fazer na próxima vez ou na sucessiva, na quarta ou na sexta. Semana que vem tem 2 aulas só. Tá? Mas eu também queria ver algumas outras aplicações. Então, posso inverter a ordem, não sei bem ainda. Tá bom? Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui.
E se vocês tiverem, deixa eu parar com a gravação.